Mas eles estão ouvindo, né? Todo homem que viver muito vai ter câncer de próstata ou uma doença prostática, tá? Ou seja, queiram ter uma doença prostática, que é uma prova que vocês vão viver muito. É uma coisa da longevidade. O que que... Ué, que negócio é esse aqui? Tá. Só falta... jogar no cantinho aqui, pronto. Sumiu. Localização anatômica da próstata. Abaixo da bexiga, fica ali a base, né? Ela fica... Você pegar uma pirâmide invertida, você vai ter a base voltada para a bexiga, você vai ter ali o ápice voltado ali para a base do pênis, né? E aí você tem a uretra prostática, inicia ali na bexiga, passa por dentro da próstata, se junta com os ductos da vesícula seminal, e aí continua lá com a uretra peniana. Anteriormente, a gente tem relação aí com a síntese pública, né? Aquela imagem ali alaranjada ali é a síntese pública, é aquele arcabouço ósseo. E tem um dado extremamente importante aí da anatomia, que é a relação da parte posterior da próstata com a ampola retal. Ali vocês estão vendo ali a relação íntima ali com o reto, tá? Uma curiosidade. Paciente de 70 anos que teve por exemplo, 70, 80 anos, que teve um diagnóstico de câncer de próstata, só que tem uma classificação como leve. Que mais tarde a gente vai ver que a classificação do câncer de próstata ele é diferente do que a gente viu antes, quando a gente fala em bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado. A maioria das lesões que a gente viu até agora, desde o início, a gente sempre classifica as neoplasias malignas dessa forma, né? Eu acho que eu já havia falado para vocês também que quando a gente classifica, por exemplo, uma neoplasia do sistema nervoso central, tipo um câncer dos astrócitos, a gente gradua em número, né? Vai de um grau de 1 a 5. A graduação digamos assim, do tipo histológico, se mais agressivo, menos agressivo, mais bem diferenciado, ou pouco diferenciado da próstata, ela obedece também a uma classificação numérica. Uma classificação chamada classificação de Gleason, que é um somatório, sempre de 2 números, onde você vai procurar analisar o grau mais presente, e a gente vai ver isso mais adiante, vai ficar mais claro para vocês, com o grau secundário mais presente. Então, esse somatório vai dar um score que vai de 2, que obviamente, se você tiver 0, você não vai ter neoplasia, que vai de 2 até 10. Isso aí vai determinar a agressividade desse tumor. Aí eu pergunto a vocês, isso aí já para a gente estimular esse pensamento aí. Senhor de 80 anos, foi feita uma biópsia prostática, viu alteração no PSA, foi feita uma biópsia prostática e a gente teve uma classificação, digamos assim, de um Gleason 4, um Gleason 5, denotando uma neoplasia pouco agressiva. O que é que a gente vai fazer com esse velhinho? Rádio, químio, cirurgia, vai fazer o que com esse velhinho? O quê? Eu já ouvi casos que não opera e nem faz químio. Eu vou só falar que o Matheus está falando, depois é Daiane, né, que falou? Exato. É Daiane, não? Certo, só um instantinho, Sim. Daiane, eu vou repetir só o que o Matheus falou.
Pronto, o Matheus falou aqui que, pelo tempo de evolução da doença, provavelmente não compensaria fazer o tratamento, pela idade do paciente. Vamos lá, Daiane, o que é que você concorda? O que é que você viu aí que já tinha... Concordo com o Matheus também. Algumas lesões, principalmente as de próstata de baixo grau, elas são indolentes, né? Elas demoram muito a desenvolver. Então, elas demoram muito a chegar a comprometer toda a próstata ou até mesmo não comprometem, entendeu? Tanto que se você pegar, no livro de vocês ainda não tem, mas se você pegar o Pathology Outlines, que é a referência da gente para atualização de patologia, ele, inclusive, convém, inclusive, considerar que os glísons mais baixos, né, essas classificações mais baixas, de 2, 3 e 4, nem sejam consideradas como câncer, pela questão da não evolução, e sim uma neoplasia, proliferação. A gente tem uma nomenclatura que chama proliferação de pequenos ácidos atípicos, quando a gente não consegue fechar que a gente tem aí um câncer. Então, seria mais ou menos isso, uma lesão indolente de crescimento lento que não justificaria a gente fazer um tratamento mais agressivo para esse paciente. Provavelmente, esse paciente ele vai morrer antes, né? O velhinho morre muito de pneumonia e de problemas gastrointestinais, né? Diarreia, né? Tá muito aí. E de queda, o Matheus falou muito bem também. Fica acamado, mas morre de pneumonia, porque ele fica acamado, fratura o fêmur, fica acamado, desenvolve pneumonia bacteriana e morre de pneumonia. Então, ou ele vai morrer do infarto, de uma pneumoniazinha, de um trombo em algum canto do corpo, mas não desse câncer de próstata. Quando uma idade avançada, agora vamos mudar um pouco o caso para a gente raciocinar. O paciente continua com os 80 anos, mas o Gleason dele agora foi 8. Tá? É uma lesão mais agressiva, não é uma lesão tão indolente, uma lesão tão, digamos assim, tão boazinha como aquela classificação que a gente deu de 4 a 6. Ele tem um Gleason 8, está quase perto do máximo, está quase perto do 10. E aí, o que é que a gente vai fazer aí para esse bozinho? Ele tem 80 anos, lembrando que ele tem 80 anos ainda, viu? O Matheus continua com o mesmo pensamento. Nesse caso, Matheus, a gente dá um passo à frente. A gente vai sabendo que esses cânceres, né? A maioria desses cânceres de tecido glandular, principalmente próstata, mama, endométrio, eles são estimulados pela ação hormonal. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma ablação hormonal. E quem é o hormônio que estimula o crescimento do câncer de próstata e também da hiperplasia prostática benigna, que é outra doença que a gente vai falar? A testosterona, né? Na verdade, o subproduto, a dihidrotestosterona. Então, onde é que a testosterona é produzida? Vem da onde? Do testículo. O que é que a gente vai fazer com esse vozinho? Vai enganar ele, vai botar ele na sala de cirurgia, aí vai dizer que vai fazer um procedimentozinho simples, vai tirar os 2 ovinhos dele e botar 2 próteses no lugar. Ou seja, você tira o testículo, você tira a produção de testosterona e aí você diminui a velocidade de crescimento, o avanço dessa lesão. Pode também fazer medicações que competem com a testosterona, que vão diminuir a quantidade de testosterona. Então, você veja como vai ser diferente o tratamento de acordo com a situação. Se o paciente tem 45 anos, 50 anos, esse não. Aí você tem expectativa de vida bem maior, você vai ter que usar radioterapia, quimioterapia, ablação hormonal, cirurgia, o que for. O que for preciso, você vai ter que fazer para tentar debelar, pelo risco, né, dessas lesões serem desenvolvidas em idades mais jovens, de evoluir para metástase, principalmente aonde? Linfonodos pélvicos, linfonodos obturatórios e coluna, que gosta muito de coluna lombar. Né? Quando a gente vê câncer de próstata com metástase, aí o paciente sofre muito com dor porque tem invasão de coluna lombar.
às vezes, inclusive, como Sabrina, não, né? Giovana, né? Estava confundindo com a da outra turma. A Giovana falou aqui, se ocasionalmente o paciente começa a se queixar de dor lombar, vai investigar uma lesão lítica numa vértebra, se for do sexo masculino, a primeira coisa que você vai ter que se investigar vai ser neoplasia prostática para esse paciente, né, dependendo da idade dele. Então, tem várias características que a gente tem que analisar aí para considerar, principalmente, o tratamento do câncer de próstata. A próstata, basicamente, tem 3 doenças só para a gente estudar. É bem simplesinho, são 3 doencinhas. A prostatite, que é praticamente insignificante a incidência. A hiperplasia prostática benigna, que essa, muitos de nós aqui que viver aí, passar de 50, 60 anos, vai ou ter ela assintomática, ou ter 50% das pessoas que têm hiperplasia prostática vão desenvolver os chamados sintomas chamados de prostatismo, né? O que é prostatismo, Matheus? Quais são os sintomas do prostatismo? Quais são as manifestações? Obstrução urinária, jato interrompido, inclusive podendo obstruir todo o ureter e fazer bexigoma, inclusive comprometimento depois de bexiga, de ureteres, tal, cálculo, porque você tem retenção, você tem processação bacteriana, você pode ter infecções, pode ter cistite, e essa infecção também pode predispor à formação de cálculo. Então, a hiperplasia prostática benigna cursa principalmente com esse tipo de sintomas e principalmente com esse problema. Mas por quê? Por que o câncer não dá isso? E por que a hiperplasia prostática dá isso? Não. Não. Tá certo, mas não é por causa disso, não. Quem arrisca aí? Quem arrisca de casa aí? Estava nauseado, só a força de vir para cá. Eu estava com medo de desmaiar no caminho. Vamos lá, o pessoal de casa agora participando. Por quê? Por causa do local de crescimento. Local, as características celulares do lobo, da zona de transição, ou seja, aquela zona que fica ali no centro, no meio da próstata, aquela zona que envolve essa uretra prostática aqui, essa região aqui, ela tem mais hiperplasia prostática benigna, tá? Pelas características dessas células. Oi? Vai ter uma imagem, vocês vão ver melhor. Calma. Está só no introdutório ainda. E por que é que o toque retal é tão importante? Porque essas células aqui da região posterior da próstata, essa região posterior, são praticamente todos os cânceres de próstata desenvolvem nessa região. Então, por isso, o toque prostático é tão importante. Você consegue tocar exatamente a região de endurecimento, onde vai provavelmente ter os nódulos neoplásicos malignos, tá? E a hiperplasia prostática, ela cresce, fecha aqui, obstrui o ureter, tá? E às vezes, inclusive, pode se projetar para aqui, para cima, para dentro da bexiga, chamando de lobo. Tem um nome aí, depois a gente vai, acho que tem aí no caminho aí. Então, ele se projeta para a bexiga. Então, são essas as 3 principais lesões que a gente vai estudar em próstata. É bem simplesinho, próstata é bem simplesinho, bem bonzinho. Oi. 4. Tem as características das células presentes naquela região. Elas têm características genéticas que vão favorecer esse desenvolvimento dessas lesões ali. É bem nítido essa diferenciação da tendência. A gente sabe que raramente você vai detectar por uma ressecção transuretral, né, que a gente geralmente faz para hiperplasia prostática, câncer, a não ser que esse câncer
tenha surgido na região posterior e tenha já disseminado por toda a próstata. E o inverso é a mesma coisa. Você não vai desenvolver hiperplasia, muitas vezes, pela região posterior. Pode até se manifestar pelo crescimento global da próstata. Tá? Quantos gramas normalmente tem a próstata? Esqueci, não sei se são 20 ou 30. 20 gramas, né? 20 gramas. Então, às vezes, você tem próstatas com 80, com 100 gramas, próstatas muito grandes, mas nem sempre é comum que elas obstruam o canal, mas nem sempre elas obstruem o canal. Agora, todo mundo aí em casa e aqui na sala vai botar o dedinho no nariz e vai sentir... É sério, é sério. Botando aí o dedo no nariz. Cadê o menino do óculos? Como é o nome desse menino aqui? Como é o nome desse aqui que está sempre aqui, presente aqui? Não, esse daqui. Deixa eu ver se aparece aqui o nome dele. Esse aqui. Jonathan, o que é que você está fazendo aí que não botou o dedo no nariz ainda? Vou até botar minha imagem aqui. Eu estou botando o dedo no meu nariz. Tá? Não é dentro não, Jonathan. É aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Certo. Então, essa cartilagemzinha que a gente tem aqui, isso aí é a textura fibroelástica que a gente tem na próstata. Se vocês tiverem, hoje é mais difícil. Antes, hoje a gente tem muito aluno, tem poucos serviços. Se vocês tiverem a oportunidade, é excelente. Mas o toque prostático, vocês podem sentir tranquilamente essa textura na próstata, essa textura fibroelástica semelhante, isso de forma normal, à cartilagem que a gente tem aqui do nariz, tá? Se tiver dolorido, provavelmente esse paciente tem prostatite. Se tiver com atenuação do sulco, existe um sulco entre as duas laterais, esquerda e direita, da próstata. Se tiver com atenuação, provavelmente esse paciente tem hiperplasia prostática benigna. E se tiver, você tocar e sentir como se tivesse uma pedra, aquela superfície localizada, bem dura, praticamente pétreo, você vai ter uma suspeita aí, forte suspeita de câncer de próstata. Tá? O diagnóstico e o estudo do câncer da próstata, propedêutica, a semiologia do câncer da patologia prostática, ela tem um tripé. Qual é esse tripé? Quem é que nos orienta aí? Quem é que chuta? Quais são as 3 coisas principais que você, quando suspeita de alguma patologia prostática, você vai ter que investigar? Excelente. Matheus falou primeiro aqui, que é um exame não invasivo, a não ser pela furada, né? Você tira um sanguinho, e aí você, a partir dos 45 anos, 40 anos, quando o paciente tem história familiar de câncer de próstata, você começa a pedir de rotina anualmente o PSA sério, o PSA sanguíneo. Qual é o outro? 3, eu não sei se é 3 ou 3,5 miligramas por decilitro. É normal. Qual é o outro? Toque. Extremamente importante, toque prostático. Não custa nada para quem tem uma certa sensibilidade. É muito útil para a prevenção do câncer, principalmente do câncer de próstata, né? E a gente sabe que o acesso do dedo é direto àquela região posterior da próstata, que é a região onde você tem as lesões iniciais. Então, é extremamente importante o toque de próstata. E o terceiro? Não, a biópsia é o 4º item. A biópsia já é uma coisa mais para frente. E o outro é? Quem fala? Exame de imagem, que falou ultrassom. Acertou quem falou ultrassom aqui. Então, o outro é ultrassom, que ele pode ser suprapúbico ou pode ser transretal, tá? Mas, professor, eu não vou deixar fazer o toque, não. O ultrassom resolve. Faz ultrassom e resolve. Não. Tem lesões que elas não formam nódulos, elas são mais disseminadas,
e pior, principalmente as lesões mais agressivas, não tem formações nodulares bem formadas que podem passar desapercebido no ultrassom. Então, o toque prostático, ele é um tripé de grande importância, né? Ele constitui um dos pés do tripé de grande importância para o diagnóstico de patologias prostáticas. A biópsia que o pessoal falou aqui, na minha época, 20 anos atrás, né, quando eu me formei, dificilmente se pedia biópsia. Por quê? Porque não era, digamos assim, não existia disponibilidade, como a gente existe hoje, do material para colher a biópsia. Ainda hoje aqui é difícil. Pelo SUS é praticamente difícil. Tem no hospital de base, é relativamente difícil. No serviço privado, você consegue com mais facilidade. Nos convênios, você consegue com mais facilidade. Mas ainda existe uma certa dificuldade. Há 20 anos atrás, era muito difícil você conseguir pelo SUS uma biópsia prostática, por causa que tinha poucas pessoas que realizavam pelo SUS e poucos equipamentos. Então, eu não sei se existe uma facilidade maior de hoje se fazer, ou se ele entrou também nesse arsenal aí diagnóstico do câncer prostático, né? E essa biópsia ela é realizada transretal e é a chamada biópsia sextante. A gente vai colher 2 fragmentos da base esquerda, lobo médio esquerdo, 2 fragmentos do ápice esquerdo e a mesma coisa do lado direito. Você colhe 6 frasquinhos, cada um com 2 fragmentos filiformes, né, que é daquela punção por agulha grossa. Se você tiver ultrassonograficamente um nódulo, aí você pode fazer mais biópsias adicionais daquele nódulo que você identificou lá ultrassonograficamente. Qual é o problema da biópsia? Quais são as limitações da biópsia? Primeiro, pode ser que você não ache o câncer, né? Ele pode estar muito incipiente, muito inicial, e você não achar o câncer. E, segundo lugar, a Sociedade Norte-Americana de Urologia, em contrassenso com a Sociedade de Urologia Urológica, também norte-americana ou mundial, nas biópsias você não considera o grau 2 e 4. Então, pelas características não serem muito específicas, e você pode dar muito falso diagnóstico, principalmente em glândulas atróficas. Então, os graus mais baixos do glício, eles não são classificados pela biópsia por agulha grossa, e sim pela prostatectomia, tá? Então, esses graus, e até mesmo pela evolução deles, eles também não existe problema de não, digamos assim, passar batido nessas biópsias. Eu ia falar o resto? Sim. Essa é a limitação principal da biópsia. Você confundir ácidos atróficos com esse tipo de lesão. Toque prostático. Muito bom. Se tem câncer, vai ter endurecimento, tá? Porque maior parte, 99%, vão surgir na região posterior. Ultrassom. Pode dar falso negativo se não tiver o nódulo bem formado. E o PSA? Extremamente inespecífico. Inflamação dá, por incrível que pareça, a atrofia dá, a hiperplasia dá e o câncer dá, alteração na próstata. Outras coisas também dão, não associadas com a próstata. Constipação, por quê? Porque o bolo fecal muito duro pressiona a próstata e aí pode subir o PSA, pode elevar o PSA, aumentar a quantidade de PSA que vai ser liberado no sangue, entendeu? Então, assim, ele é um guia, Se ele tiver normal, ótimo, provavelmente tem câncer. Se ele tiver alterado, aí vai ter que ser investigado, mas é muito inespecífico a elevação do PSA, entendeu? E você pode ter câncer com PSA normal. É difícil, mas pode. Um câncer incipiente no início, que não secreta.
Aí a importância do toque, porque aí você já pode ter alguma alteração, né, da consistência da próstata, e o toque vinha substituir, ser mais importante até do que o PSA. Então, por isso, quando eu falo em diagnóstico de câncer de próstata, a gente tem um tripé. Não adianta. Até uma determinada idade, você ainda pode ficar fazendo só o PSA, mas em um determinado momento vai ter que fazer o toque. Geralmente, a partir dos 40 anos, para quem tem história familiar, e a partir dos 45, para quem não tem, né, fazer o toque prostático. Eu até brinquei com o pessoal da outra turma. Eu tenho 44. Aí eu pensava que eu já tinha que fazer, né, porque eu aprendi que era com 40. Aí mudou o critério para 45. E eu também tenho um quadro que eu acho que é daquela síndrome do intestino irritado. Quando eu fico ansioso, tal, não sei o que, eu tenho diarreia. Aí eu estava devendo uma colonoscopia há uns 6 anos já. Tinha marcado no Inox, não fiz. O preparo era uma coisa horrível, tal, não sei o que. Passou batido, não fiz. Pronto. Aí eu tinha que fazer agora. Aí, como eu conheço todo mundo aqui que faz, o que é que eu fiz? No começo do ano, eu fui de férias para Natal. Aí mandei minha esposa marcar. Marca endoscopia, colonoscopia e marca com urologista. O urologista é até parente dela, família dela. Quando chegou lá, fiz a colonoscopia, fiz a endoscopia. A endoscopia digestiva alta não tinha problema, né? Mas a colonoscopia é mais constrangedor. Quando cheguei lá, me identifiquei como médico, né? Aí, quando o anestesista fez a sedação, aí uma senhorinha chegou, que era médica, né? Já era uma senhorinha que fazia endoscopia. Disse, você vai adormecer com carinho, porque você é médica. Aí começou a fazer carinho em mim, eu dormi, foi uma beleza. Só acordei com os 2 procedimentos feitos, já vestido, do lado da minha esposa. Sentadinho na sala, foi uma maravilha, foi a melhor coisa do mundo. E graças a Deus deu tudo normal. Aí quando eu fui para o urologista, não, você não precisa fazer toque, não. Eu já estava preparado psicologicamente, fazer o toque. E aí quando eu cheguei lá, eu disse, não, só a partir dos 45 anos, aí pedi um catatal de exame lá, que eu já sabia que já tinha feito tudo normal. Aí eu fiquei frustrado, não recebi o toque. Mas aí, no ano que vem já, daqui a 2 anos, aí eu vou ter que me se submeter ao toque, aí já estou mais preparado psicologicamente, porque eu já, entre aspas, já me preparei. Mas você veja como é a questão psicológica, né? Você sabe da importância, mas mesmo assim você tem vergonha. Imagina um idoso de outra geração, um velhinho lá de 70 anos, que nunca fez um toque. Inclusive, eu citei para outra turma também uma coisa super constrangedora. O meu professor de urologista, ele era um cara muito grosso mesmo. Desculpa, o meu professor urologista da faculdade, ele era muito grosso. E aí a gente chegou no hospital universitário, no ambulatório de urologia, e aí chegou aquele velhinho proveniente do interior da Paraíba, todo constrangido, bichinho, para fazer a investigação. E aí tem os estudantes assim, os grupos de 8 assim, aí ele jogava as luvas de procedimento assim, tu, bora. Não explicava nada para o velhinho, não preparava o bichinho. Aí era uma coisa, rapaz, era triste. E a gente, muito novo naquela época, não percebia a crueldade. Hoje em dia, a gente não. Eu acho que a geração mais nova, tem um senso melhor tal. Mas naquela época, eu percebia a crueldade. E aí, botava o velhinho lá na posição gênero-peitoral, né? Ele fazia o primeiro toque. E aí, todo mundo na fila lá, rapaz, a lágrima descia do velhinho. Aquele nunca mais, já estava todo constrangido, aquele ali nunca mais, podia dar o câncer que fosse, aquele nunca mais voltava para a consulta. A certeza absoluta, ia morrer de câncer, entendeu? Porque não tinha tato, não tinha... ele devia explicar, olha, aqui são os estudantes, a finalidade deles aprenderem é porque eles vão ajudar outras pessoas futuramente, tá? O senhor está fazendo uma coisa nobre, o senhor permite primeiro pedir para o paciente. Aqui é um hospital universitário, ele só existe porque existem cursos que estão fazendo, e por isso o senhor está sendo atendido. Explicar tudo isso e dizer, o senhor permite que eles façam, toque você, tal, entendeu? Seria hoje, né, sem citar o politicamente correto, né, mas, digamos assim, seria humanamente correto. Pronto, o Matheus citou muito bem aqui. Seria uma coisa mais humana, uma coisa mais voltada mesmo para ajuda, né? Porque a função, né, a profissão da gente é para ajudar o próximo. Então, foi um constrangimento, era uma coisa horrível, entendeu? Assim, depois quando a gente saía da sala, a gente estava criticando, parecia que existia um certo sadismo, né, desse professor, né? Mas, enfim, isso é só uma curiosidade, se vocês
se depararem com isso na sua vida profissional, vocês não colaborem, corrijam, né? Entendeu? E, se possível, sempre que você for fazer um procedimento, qualquer paciente que seja, qualquer que seja o procedimento, invasivo ou não, até aplicar uma injeção, sempre preparar ele, conversar com ele, é melhor do que agir dessa forma. Então, vamos começar. Já começamos demais. Relações anatômicas. Em cima tem a bexiga, atrás tem um reto. Aqui a gente vê muito facilmente por que é que o toque é importante. Você tem aqui o reto, aqui você bota o dedinho aqui, acessa toda essa porção posterior da próstata. Aqui essa porção central está aqui. Quando ele cresce, ele fecha esse ureter, né? Aqui as regiões que a gente falou, tá? Só que está invertido em relação ao que a gente viu, né? O pênis estaria para cá, né? Então, a zona anterior, essa zona transicional, justamente essa que cresce mais aí durante a hiperplasia prostática benigna, pode, inclusive, se projetar aqui para cima, né, da bexiga. E aqui a zona periférica, ou zona posterior, aqui é mais importante na questão da evolução, né, e da investigação do câncer prostático. Aí tem uma imagem, né, de um toque retal para você ver a importância que o toque digital retal ele tem para você sentir justamente essa região posterior da próstata, que é onde as células neoplásicas malignas se formam. Teoria, né? A próstata é um órgão masculino que fica abaixo da bexiga, à frente do reto. A uretra, ao sair da bexiga para o exterior, passa pelo meio da próstata e é nesse segmento, a uretra prostática, e entra o canal ejaculador, trazendo o líquido espermático. A próstata tem a função de fabricar quase a totalidade do líquido espermático, que alimentará e conduzirá o espermatozoide até o óvulo. Portanto, as doenças que atingem a próstata interferem muito na reprodução humana, principalmente se você tiver aquelas inflamações aí associadas a agentes bacterianos, né? Então, ele vai diminuir essa secreção, ele vai prejudicar essa lubrificação aí, a formação desse líquido aí, prejudicando, inclusive, podendo prejudicar a fertilidade. Como a gente falou, prostatite é importante a gente conhecer, 2%, quase irrisório em relação aos outros, câncer, 18%, e a grande maioria, né, hiperplasia prostática benigna, eu rezo para ter um dia, porque aí foi uma prova que eu vivi muito, né, que eu vivei bastante, até um câncerzinho de baixo grau, né, de próstata, né, também um Gleasonzinho 4, né, no máximo, também quero ter na minha vida, tá? Quero viver até uns 80 anos, né? Oi. Prostatismo é a sintomatologia que a gente chama da hiperplasia prostática, né? Quando obstrui a uretra intraprostática. Vai ter mais na frente. Hiperplasia prostática benigna, lembrando que a gente tem sinonímia, principalmente no examinado patológico, vocês vão ver lá o nome hiperplasia estrômato-glandular da próstata. É a mesma coisa, tá? Hiperplasia prostática benigna ou HPB é um termo clínico. A urologista vai usar, o clínico vai usar, qualquer um vai usar. O patologista ele usa hiperplasia estrômato-glandular. Por quê? Porque você tem crescimento de estroma, crescimento da glândula. Hiperplasia estrômato-glandular da próstata, tá? Coisa importante também, não se dá diagnóstico de prostatite por biópsia. Toda próstata pode ter um grau de inflamação crônica e não ser prostatite. Toda próstata pode ter por ruptura de ácido, por concentração de formação de microcálculos, pode ter inflamação, inclusive crônica e aguda. Mas o diagnóstico é eminentemente clínico, tá? Hiperplasia prostática benigna, como o próprio nome diz, é uma doença benigna que começa a incomodar o homem a partir dos 40 anos, se torna muito importante a partir dos 60. Os sintomas são denominados genericamente de prostatismo e interferem com a micção. Noctúria, que é levantar muitas vezes à noite para urinar, lembrar que o paciente diabético também tem esse problema, né? E aí, às vezes, passa batido, você pensa que é diabetes, mas é problema da próstata.
Polaciúria, urinar muitas vezes durante o dia, jato urinário fraco interrompido, resíduo miccional na bexiga, gotejamento no final da micção e também, às vezes, pode cursar com incontinência urinária. Para vocês entenderem, essa zona central, nessa zona de transição aí da próstata, é onde esse grupo de células tem mais tendência a responder ao estímulo da testosterona e multiplicar seu estroma e multiplicar suas glândulas. Às vezes, a hiperplasia ela é praticamente só estromal. Às vezes, a hiperplasia tem estroma e glândula aumentados, né? E, às vezes, você tem uma proliferação mais glandular. Isso aí é variável, tá? Quando ele cresce, você está vendo ali que aquele ductozinho que passa no meio, né, a uretra prostática, é obstruída, dando todas aquelas sintomatologias que a gente falou, tá? O que é que vai fazer aí, Matheus? O que é que vai fazer? Depois que dá assim, desse jeito aí. Unicamente, vai resolver o problema, vai resolver o problema. O que é que acontece? O paciente vai começar com sintomatologia, vai começar com gotejamento, vai começar com dificuldade para urinar, jato interrompido, toda aquela sintomatologia. Vai chegar um momento em que isso vai ficar muito intenso, e aí ele vai fechar. Ele não vai conseguir urinar. Vai formar o quê? Quando ele fecha a uretra, forma o quê? A bexiga chama bexigoma. Bexigoma, enche de urina. Vai se tentar ainda, obviamente, no pronto atendimento, ele vai chegar com dor, passar uma sondazinha vesical de alívio, né, para esvaziar essa bexiga dele. Muitas vezes ele consegue esvaziar e volta a urinar, e aí vai se referenciar para o ambulatório de urologia. Quando isso se torna muito constante, ou seja, o cara veio de manhã, estava com bexigoma, passou a sonda de alívio. Final da tarde, o cara chegou de novo no pronto atendimento, está com bexigoma de novo. Ou seja, está muito fechado. Sonda vesical de demora. Por que não bota logo a de demora? De demora pode predispor a infecção, né? Mas vai ter que botar, uma hora vai ter que botar de demora, até ele conseguir ir para o urologista, até ele agendar, fazer os pré-operatórios e fazer seu procedimento, que é a chamada RTU, ressecção transuretral, tá? Ele vai com uma cureta, né, específica ali, com a alçazinha de frequência, e aí ele coloca ali dentro da uretra e aí raspa, tira esse material aí que está obstruindo. Deixa ressecção transuretral, RTU. Você vai ver muito essa abreviação, RTU. Ressecção transuretral da próstata. Oi. Também você pode usar tratamento medicamentoso, tanto para relaxar como para diminuir o estímulo da testosterona a essa hiperplasia. Também pode associar com tratamento medicamentoso. A maioria das vezes, quando você está nas fases iniciais, você detectou sem obstrução, isso eu esqueci de citar antes, você detectou ultrassonograficamente o aumento sem obstrução uretral, né? Aí seria uma coisa aguda, como eu já falei, e aí você pode optar pelas medicações que pode dar o relaxamento e também que pode evitar que essa hiperplasia progrida, né? São os bloqueadores justamente da testosterona. Nesse caso, a ressecção transuretral obrigatoriamente não pode esperar, né? Você vai ter que botar uma sonda e a medicação ela demora meses a fazer efeito, né? A começar a diminuir o tônus, a começar a diminuir a hiperplasia, entendeu? Então aí a fase aguda você vai ter que realmente avaliar e se for o caso do aumento desse lobo médio, justamente, desculpe, da zona transicional, e se você tiver projeção para cima para a bexiga, você já é um quadro que está bastante avançado, aí você vai ter que intervir, vai ter que usar
os métodos invasivos, né? Nada. Aí só uma ilustração. Você vai tirar esse excesso desse material aí, depois você vai deixar uma sonda vesical de demora para recanalizar, né, essa uretra que foi raspada nessa região aí. Essa alçazinha é uma alça de metal, uma alça de frequência, né? Ela tanto raspa como ela queima, vai cauterizando, mas mesmo assim o paciente fica dias e dias ali urinando um bocado de sangue, um bocado de coágulo. Às vezes é impressionante uma quantidade de material que chega no laboratório para a gente de um paciente só. Você não acredita que o cara conseguiu tirar numa ressecção transuretal tanto material. Ou seja, aí você já imagina que é uma próstata que devia estar com 160, 200 gramas, devia estar muito crescida. Porque veio quase um frasco daquele cheio, assim, até a tampa de material. E no exame patológico, geralmente você tem prostatite crônica e você tem a hiperplasia estromatoglândular. Por quê? Porque para o câncer chegar nessa região, ele tem que estar muito avançado. Ele começa na região posterior e vai infiltrando aí, chegando até a região dessa uretra prostática. Então, geralmente, a gente não acha, né, a ausência de neoplasia nesse material cirúrgico aí. Aí só mais uma ilustração, né? A gente tem aqui a próstata normal, tá pérvio aqui a ureter, e aqui quando você tem um aumento da próstata, ela pode pulsar fechando esse ureter e consequentemente vai ter refluxo, vai ter uma pressão aumentada na bexiga, a bexiga pode ter um aumento da sua parede, hiperplasia da sua parede, inclusive formar trabeculações, né? A urina força a parede o revestimento da parede da bexiga, ou aquela trama muscular evidente, fica trabeculado, que chama, né? A bexiga. Prostatite é uma doença prostatite é uma doença que tecnicamente menos afeta o homem, porém os exames patológicos mostram que durante a vida a maioria dos homens tem formas subclínicas de infecção da próstata. Ela pode ser aguda, ela pode ser crônica, de repetitivas infecções bacterianas, né? Ela pode ser crônica não relacionada à infecção bacteriana e ela pode ser granulomatose, mas não granulomatose tuberculosa, raramente tuberculose. Mas a granulomatosa que são mais referidas as granulomatosas fúngicas ou mais comumente pela injeção do BCG, que é justamente aquele tipo a vacina, né, o micro-organismo lá do micobactério, né, para tratar câncer de bexiga de baixo grau. Então, você faz injeção na bexiga e ela dá a reação granulomatosa que pode envolver a próstata, tá? Aí está a ilustração, né, para a gente acompanhar. Pode dar sintomas também, porque ela inflama, aumenta o tamanho da próstata. Então, ele vai ter dor em região suprapúbica, vai ter dor em região perineal, ao toque de próstata pode ser muito doloroso, né, por causa da inflamação, e às vezes, se essa inflamação for suficiente para fazer um edema, pode também ter sintomas urinários semelhantes à hiperplasia prostática benigna, né? Mais um pouquinho de teoria, o tumor de próstata vem adquirindo cada vez mais importância, porque com o aumento da idade média, os homens têm vivido mais. É isso que a gente quer, né? Viver muito, mas com saúde, né? Com isso, torna-se maior a chance do aparecimento do tumor. Hoje ele já é a quarta causa de câncer nos homens, perdendo apenas para pulmão, estômago e cólon. A descoberta do antígeno prostático específico, né, o PSA, que é um exame de sangue. Esse está meio truncado aí. PSA sérico, né, exame de sangue específico da próstata, que na verdade é um hormônio específico da próstata, né? Trouxe um dado mais importante no diagnóstico do câncer da próstata. Outro dado que deve ser enfatizado é o fato de que o tumor, nos seus estágios iniciais, é assintomático
Portanto, o exame anual deve ser realizado a partir dos 45 anos de idade. E o diagnóstico precoce é sempre o melhor remédio. O câncer mais comum da próstata se chama adenocarcinoma prostático, que vocês vão ver 99% dos laudos adenocarcinoma acinar usual da próstata. Essa é a apresentação mais comum. Você pode ter o adenocarcinoma atrófico, que é mais raro, você pode ter outras variantes, e muito mais raramente você pode ter em pacientes jovens alguns tipos de sarcoma. Quando eu vim morar aqui em 2009, eu acho que em 2010, 2011, inaugurou o DAIA, desde lá a gente faz a patologia de lá, e aí teve um rapazinho que tinha convênio Bradesco, que trabalhava nas usinas, né? Naquela época, 2009, 2010, era o auge, né, das usinas. E aí esse rapazinho começou a urinar sangue. Tinha 26 anos, rapaz bem novinho. E aí foi fazer investigação, não era infecção, não era nada. Quando fez o ultrassom da próstata, tinha toda a heterogeneidade. Foi feita a biópsiazinha, não era um adenocarcinoma usual, assinar usual, até porque estava muito fora da epidemiologia, muito fora da idade, e aí a gente diagnosticou com uma lesão um pouco diferenciada e sugeriu um sarcoma alveolar de próstata. Aí mandou para a imunistoquímica, antes de chegar o resultado da imunistoquímica, o rapazinho já tinha morrido. Foi extremamente agressivo, extremamente rápido a evolução, não deu nem tempo de estadiar. E aí, quando chegou o resultado, aí confirmou a suspeita da gente, que era um sarcoma alveolar prostático. Ou seja, esses outros tipos de câncer, né, eles são muito, muito mais agressivos do que o adenocarcinoma habitual. Agora que eu me lembrei, tem um cardiologista lá em João Pessoa, chamado Ítalo Kumamoto. Ítalo Kumamoto é um japinho. Cara rico, dono de hospital, tudo. E aí ele tinha 2 filhos. Aí não sei como era o nome do mais velho dele. Todos os dois faziam medicina lá na Federal. Esse menino dele era uma turma abaixo da minha. Um período abaixo do meu. Pois esse menino, no 6º ano de medicina, apareceu com câncer de próstata também e morreu. Rapaz, a vida do pai, que era o menino dos olhos dele, né? O primogênito, aquele orgulho todo, o pai desandou. E ele é um cardiologista, um cara super... aquela coisa do oriental, né? O oriental tem aquele negócio muito... trabalho disciplinado, tal, não sei o quê. Rapaz, desandou mesmo, fechou o hospital, vendeu o hospital, na verdade. O hospital melhor que tinha lá. Não sei como é que está hoje agora, né? Que saiu de uma pessoa faz 20 anos. E aí foi um câncer de próstata também, desse rapazinho aí. Não lembrar o nome dele. Ítalo era o pai, o outro não lembro o nome, não. Chegou a um momento que vocês mais gostam, né? Um momento das imagens histológicas. Ó, aqui a gente vai ser bem resumido, porque é bem simples. A glândula normal, o tecido prostático normal, você tem um estroma aqui, tá? Tem uma inflamaçãozinha, um linfócitozinho aqui, outro acolá, nada muito importante, mas você tem um estroma denso. E o mais importante, você tem aqui uma glândula aqui ramificada, né, com essas projeções aqui para dentro do ácido. Tem as secreções que podem, inclusive, formar corpos amiláceos, principalmente os pacientes mais idosos, né? Pode formar corpos amiláceos, petrificar isso daqui. Mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá aqui, ó. Você tem 2 camadas celulares. Você tem essa camada superficial, que ela secreta, e você tem as células basais, ou mioepiteliais. São essas aqui, ó. Essas bem achatadinhas aqui, ó. Tá bem bonitinho aqui, ó. Formando uma fileirazinha indiana, tá? Pequenininha. O que é que acontece? Quando essa célula daqui morre, essa aqui se multiplica, uma volta para o lugar e outra vira uma célula secretora, tá? Isso é a maior referência para a gente para benignidade. Por quê? Vou falar mais uma vez. O que é que o câncer faz? Ele se multiplica de células maduras. Ele não precisa dessas células basais. Ou seja, quando vira câncer, quando sofre a mutação aqui,
ele não tem mais células basais, ele já se multiplica dos ácidos adultos, das células adultas, entendeu? Então, isso aqui é uma característica de benignidade. Por mais feio que esteja aqui, se tiver célula mioepitelial, se tiver célula basal, é benigno. Por mais feio, por menor que esteja o ácido, por mais troncho que esteja, sempre vai ser benigno. Por mais que esteja reativo, com nucléolos evidentes, né, dentro do núcleo da célula, se tiver célula mioepitelial, show, é benigno. Outra imagem aí, para vocês lembrarem, a importância do toque de próstata. Isso aqui não é dessa cor, não, viu? Ele fica meio amarelado, acinzentado, tal. Às vezes nem forma um nódulo bem feitinho, né? Aqui é uma imagem de ilustração. Mas ele fica uma pedra, fica bem duro. Isso aqui fica muito duro. Isso aqui fica fácil de sentir quando você bota o dedinho aí, tá? Essa imagem professor, aqui, mas e quando o câncer, assim, o tumor está na parte anterior da próstata? Aí o exame do toque não é possível de detectar. é como eu falei, virtualmente ele nunca vai estar no anterior. Ele vai estar sempre no posterior, entendeu? Aí é o cabo ter azar e muito, né? Aí você vai ter um PSA elevado, o ultrassom pode mostrar nodulação, entendeu? Você não tem sintomas obstrutivos, você vai ver que o PSA está muito elevado, sem hiperplasia prostática, uma pessoa jovem, aí você vai ter que investigar. E ainda tem mais um azar, se você fizer a biópsia sextante, que é da região posterior, vai dar negativo. É por isso que é importante o toque prostático, e a natureza ainda foi tão caprichosa que só fez o câncer naquela região que a gente tem mais facilidade de abordar. O ser humano ainda, Deus ainda deu essa bênção para os homens aí, de você detectar o câncer nessa região, tá? Aqui a gente tem uma prostatazinha cortada, né? Aqui é a uretra prostática, passa aqui, zona de transição, aqui a gente tem provavelmente a vesícula seminal, né? O ducto ejaculatório, e aqui na zonazinha posterior você tem uma areazinha branca, né? Ó, tá vendo? Um nódulozinho, não tá muito bonito não, mas foi era o que a gente tinha no momento, tá? E aí tem uma fibrosezinha, e aqui a gente tem um parênquima prostático aqui, normal. O parênquima da hiperplasia, ele é muito parecido com isso aqui. Tá vendo esses cistozinhos, essas formações aqui cribiforme, né? Se você aperta a próstata aqui, de uma hiperplasia prostática, sai aquele líquidozinho branco, né? Translúcido, fluido, né? É a secreção prostática, né? Normal. E aqui você vê, aqui nessa região posterior, essa imagem mais um pouco diferenciada, meio formando aqui um nódulo, é justamente a imagem que a gente vê quando a gente tem um câncerzinho, né? Mas lembrar que não é obrigado ter esse negócio. Ele pode ser, principalmente no glícero mais elevado, ele pode ser mais difuso, mais filtrativo, tá? A boa e velha escala de Gleason, tá? Não confundir com Glasgow, tá? Que é o do Coman, viu? Então, esse score vai de 2 a 10 pontos, onde se leva em conta a organização dos ácidos prostáticos, variação, arquitetura, entre outros. Vou passar logo para vocês entenderem melhor. Essa aqui é a escala que esse cidadão aqui, o Gleason Gride, grau de Gleason, desenvolveu. Então, você tem o 1 aqui, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? O 1, você vai ter só, digamos assim, a glândula diminuída, né? Você não vai ter aquela glândula toda bonita, arborescente assim. Você vai ter ácidos menores, tá? E você pode ter também o chamado aspecto back-to-back. Eles vão ter pouco estroma entre eles, vão estar coladinho, tá? Então, isso aí é o glícero mais baixo que você tem. Mas ainda tem aquela organização acinar, ele ainda secreta uma coisinha. Aí você vai olhar, não tem célula epitelial. Pronto, esse aqui é câncer. A proliferação que vem das células maduras já, aqui é câncer, mas é um glícero bem leve, tá? Quando você pega esse mesmo aspecto aqui, mas você já tem algumas glândulas que não estão redondinhas, elas já estão formando ângulos, né? Elas já estão mais infiltrativas, né? Elas já querem expandir nos tecidos circunvizinhos. Aí você tem um grau 2, e daí, a partir do momento que você vai tendo mais celularidade, você vai tendo menos luz e mais proliferação celular,
até que você chega no grau 5, e esse grau 5 você tem ou um aspecto sólido, né? Aquela parecendo tecido escamoso, né? Todas as células tudo juntas uma da outra, né? Você não tem mais espaço entre elas, você não tem mais luz, né? Você tem só aquela maçaroca sólida, ou você pode ter o aspecto também de células isoladas, glandulares isoladas, muitas vezes formando o chamado fila indiana, né? Um seguindo o outro ali. Vamos ver isso mais à frente aí. Isso aqui é um glissonzinho baixo, ó, você tem um nucleolozinho, outro nucleolo aqui, tá? Mas tem a formaçãozinha acinar, né? Mas cadê as células miepiteliais? Não estão aí. Não tem célula miepitelial. Tá vendo? Pronto, aqui, ó. Back to back, uma coladinha na outra, mas estão muito bonitinhas ainda. Estão bem organizadozinho, tá? Mas cadê a célula miepitelial? Não tem. Não tem a célula miepitelial. Só tem a célula da superfície. Só tem a célula glandular. Tá? Não tem a célula da base, não. Isso é um Gleason 2. Por que esse é um Gleason 2? Porque todo ele aqui, eu somei 1 mais 1, que foi esse aspecto de 1 com 1. Gleason 3, aí você tem... Eita, desculpa, falei besteira, tá? Aqui é o 1, aqui já é um Gleason 2, aqui eu estou classificando sem um somatório, tá? Desculpa, falei besteira. Aqui o 3, aí você já viu uns ácidos menorzinhos, umas células safadinhas sozinhas, sem luz, tá vendo? Ó? Aqui umas 5 juntas sem a luz, aspecto back to back. Lembrar, tem um aspecto coalescente também. Você vê uma glândula só com 2 aberturas, né, formando 2 luzes. Aqui esse aspecto triangular, tá vendo? Bem filtrativo, né? Tá vendo? Ela quer penetrar, ela quer entrar nos tecidos, ela quer se infiltrar. Gleason 4, você praticamente não tem estroma, mas você ainda tem um esboço de formação a assinar. Aqui você tem um ácido, aqui você tem um esboço de formação a assinar, então vocês vão ver essa progressãozinha, né? Tem um estromazinho, tem um vasozinho e tal. Quando você vai para o 5, ele pode ter essas duas apresentações principais, células isoladas, assim, fila indiana, tá vendo? Você só sabe que isso aqui é glandular, porque tem uma ou outra célula, parecendo aquelas que a gente falou de anelocineto gástrico, tá vendo? Que está aqui com vacúolo intracitoplasmático, mas forma essas filas infiltrativas, aí, chamadas de fila indiana. Não tem. Não tem. Aqui, uma ou outra aqui ainda tem uns bolsos de informação, mas você identifica que é glandular nas células individuais, né? A presença desse vacúolo. Se nem tivesse esse vacúolo e tivesse um pouco mais de atipia, a gente podia até dizer que é indiferenciado. Ou forma aquela maçaroca zona sólida, né? Que é o Gleason grau 5, tá? Aí fica aquelas células, geralmente, não tem mais a luz, mas pode estar até pior do que isso aqui. Pode até estar sem esses vacúolos aqui citoplasmáticos, mas você vê que só tem um esboço de formação a assinar, tá? Tem uns grandes grupamentos aqui sólidos, né? Esse aqui é a aula de testículo, né? Aí eu botei isso daqui, né? Porque só o homem conhece essa sensação horrível da dor no testículo. E você sabe que, inclusive, para você fazer anamnese num paciente com cálculo renal, é muito mais fácil no homem do que na mulher. Por quê? Na escala de dor, você sabe que a primeira é a dor do infarto, a segunda, dor do parto, dores do parto, né, que nem sempre são tão grandes, e a terceira é do cálculo renal. Para o homem, é a coisa mais simples do mundo. Eu estava com os estudantes agora no pronto atendimento, aí chegou uma moça que chegou e disse: "Estou com a dor lombar". Eu disse: "Corre para a virilha ou corre para a perna?". Para a perna. Aí, quando os alunos saíram, eu disse: "É cálculo renal ou é lombalgia?". Aí ficaram assim, então você fez: se corre para a virilha, fala a favor da lombalgia, porque acompanha o trajeto dos ureteres, né? Se corre para a perna, fala mais a favor de um pissamento neural, de uma dor mais de coluna lombar. Para o homem, é a coisa mais fácil de definir. Aqui eu acho que todo mundo já levou uma pancada no testículo, acidentalmente, propositalmente, numa briga, ou outros, né? Ou até, tem até fetiches, né? Tem até desvios. Quem nunca viu um vídeo, né? Desvios do comportamento sexual, né? Aí o que é que acontece?
A dor é aquela dor fina, intensa, que o nervo acompanha aqui a ureter e irradia para o rim. Então, imagine. Aí você respira, né? Agacha um pouquinho, respira, tal, não sei o quê. Alguns minutos ali, passa a dor, vai cedendo, tal, melhora, né? Imagina a dor do cálculo renal, aquela dor sem parar. Horas e horas doendo. É a dor do cálculo renal. Eu tive um cálculo renal, eu entrei na faculdade há 16 anos, com 15 anos eu tive um cálculo renal. Bicho, pior, ele começa de madrugada. Aí você fica se mexendo na cama, toma Buscopan, toma 1, 2, 3, 10, não acontece nada. Você mexe para um lado, mexe para o outro, mexe para um lado, mexe para o outro, aí vai para o outro atendimento, geralmente de madrugada. Se você não faz, se ele é pequeno o suficiente, porque se ele é acima de 0,7, que é a porção mais estreita, né, da JUC, né, junção uretero-calicial, ele desce ainda. Aí você faz um antispasmótico, um buscopanzinho, aí ele desce, geralmente vai embora, ou então a próprio movimento do ureter quebra e o cara urina uma areinha, né? E a curiosidade é que você pode ter anos e anos um cálculo renal. Eu tenho um bem bonito no laboratório, não sei se mostrei a vocês, mostrei não. Não lembrei de mostrar, não. Ele é coraliforme, ele é do mesmo jeito do cálice, ele se encaixava bem direitinho, entendeu? E eu peguei num rim de pielonefrite, num rim de falência renal. Ele não desceu, era um cálculo que a gente tinha processado um rim com hidronefrose, um rim terminal, aqueles rins que apodrece com tanta infecção. Ele pequeno, se ele está no cálicezinho caladinho ali, quietinho, ele não dói. Agora, se ele sair do canto, se ele mexer e começar a irritar o revestimento da mucosa, aí ele dá dor. É uma das curiosidades. Pode ficar anos e anos o cálculo lá, se ele não se mexer, não tem problema. Já deu a hora? Que horas são? Vixe, tá cedo, 11h30. Mas a gente continua, é porque a gente não faz chamada, né? Também não fica... Não deu intervalo do lanche, né? Pessoal, à tarde a gente vai ter uma discussãozinha das questões das provas antigas, né? Aquele famoso bizu da prova, né? E vocês tanto gostam, né? Tá? E aí, às 4h, eu estou por aqui pela faculdade para a gente prosseguir. Valeu, um abraço, bom almoço para todos. Até mais tarde. Sim, obrigada, professor. Até mais tarde. Me manda uma mensagem aqui. Tá. Beleza. Sofri, viu? Sofri. Bem novinho, morrendo de dor. Valeu! O estadiamento é diferente, tá? A classificação de Gleason, você vai ter um somatório, né, de um grau preponderante, digamos assim, um grau mais frequente, com um segundo grau menos frequente. Por exemplo, você pode ter um grau 3 mais frequente e um grau 4 menos frequente, dando um somatório de 7. Ou pode ser o inverso, você pode ter mais frequente o grau 4 e menos frequente o grau 3, aí você altera só a ordem, mas o somatório vai ser o mesmo, vai ser 7, tá? Alguns classificam ainda um terceiro grau, bota grau terciário X. Na prática não tem muita importância. Aí você geralmente só bota esse somatório, entendeu? E você pode ter a soma de 2 até o 10, né? Dependendo do que você achar mais presente e o segundo padrão menos presente. O estadiamento vai depender de bilateralidade, vai depender de invasão de cápsula, de invasão de gordura, de invasão de órgãos circunvizinhos, invasão de vesículas seminais, invasão de linfonodos pélvicos, invasão de linfonodos à distância ou metástases à distância. Aí o estadiamento é outra situação, entendeu? Aqui é o grau histológico, a avaliação do grau histológico. Aqui. Não, oncologia é ótima, Só é triste, né? Morre todo mundo, né? Morre muita gente. É muito legal, agora o cara tem que estar preparado. Lá em Recife, a gente tinha uma médica que era oncologista pediátrica e ela
chorava, se acabava de chorar toda vez que morria uma criança. Ela se abraçava com a criança, chorava, uma senhora já, muito humana, era sempre professora elogiada das turmas da Universidade Federal de Pernambuco. Mas quem gosta de lidar com câncer tem que ter um pouco de afinidade aí pela morte. Mas é uma luta, né? Todo mundo tem que gostar de alguma coisa. Não tem gente que faz patologia, né? Tem gente que faz medicina legal, né? Aí tem um colega amigo do PML que ele bota no perfil lá, I see dead people. Eu vejo gente morta. Não é por causa de sexto sentido da medicina legal. Tá bom, pessoal. A gente fala mais tarde. Abraço a todo mundo.